Boa noite a todos. Hoje é dia 11 de novembro e nós vamos estar começando então a aula de demonstração, estrutura das demonstrações contábeis. E aí, para a gente começar a aula hoje, eu vou estar compartilhando com vocês a minha tela. Vocês devem estar enxergando aí, né? Todo mundo está enxergando a DRE? Sim, Beleza. Sim. Esse exercício aqui, a mim ele está na página 51. Pode ser que tenha ficado um pouquinho diferente, mas é bem no finalzinho da apostila, tem dois exercícios de DVA. Eu acho que eu já comentei com vocês, já trabalhei um pouco a explicação da DVA, né? Então nós vamos estar fazendo uma DVA. Lembrando que assim, a estrutura da DVA é essa daqui, né? Opa. É que ela é muito grande e não fica aparecendo na tela direitinho. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Bom, a estrutura da DVA. O Conselho Federal, ele propôs uma estrutura, né? Então, ela é composta, ela é semelhante à estrutura, assim, a formação da DVA, ela é semelhante à DRE. Ou seja, ela é feita de forma vertical, onde você descreve os componentes e o valor. Só isso. E aí você vai montando ela conforme a determinação do modelo, né? Então, voltando aqui pro modelinho, eu montei ele no Excel, né? E aí ele fala para nós aqui, olha, o primeiro item que nós temos que estar colocando, né? Ou pegando para montar a nossa DVA, seriam vendas, tá? Então, só para vocês verem lá, ó, venda de mercadorias, produtos ou serviços. Eu coloquei só vendas, perfeito? Onde que eu acho na DRE vendas? A receita bruta de vendas. Perfeito, então vamos lá. Eu deixei configurado para valor. Lá. E o segundo item que também é colocado para nós é o PDD, provisão para devedores duvidosos, né? Aí vem uma coisa interessante que eu esqueci de colocar aqui, né? O PDD tem um detalhe, provisão para devedores duvidosos. Se for reversão, eu somo. Se for constituição, eu subtraio, tá? Então ele fala para nós assim: reversão do PDD, você soma. Constituição do PDD, você subtrai, tá? Aí nós vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só dar uma ajeitadinha nessa DRE que ela tá meio estranha aqui. Tá. Deixa eu só ajeitar um negocinho aqui. Tá muito... Eu copiei ela do exercício para colocar aqui, ficou meio estranho, não ficou muito legal, não. Só para não ficar toda hora pegando lá no exercício. Pronto. Já ficou mais organizado.
Aqui na DRE, nós temos provisão para devedores duvidosos? Sim ou não? Sim. Sim. Perfeito. Agora a pergunta é, ela está aqui, ó, provisão para devedores duvidosos. Essa provisão, ela é uma reversão da provisão para devedores duvidosos ou ela é a constituição da provisão para devedores duvidosos? Constituição. Então, precisa sempre lembrar, quando aparecer negativo em despesas com vendas e administrativas, né, o que vai ser? Uma constituição, tá? Se for uma reversão, ela tem que aparecer positiva, porque daí você tá, é como se fosse uma receita, né? A reversão do PDD é como se fosse uma receita. Então, menos 5 mil. Opa, menos 5 mil. Perfeito. Outro detalhe interessante que da demonstração do valor adicionado é que nós temos que sempre observar assim, ó. Aqui é feito a conta, tá? Então eu tenho lá 875 menos os 5 mil, né? Nem preciso fazer conta, né? Então aqui vai dar 870 mil. Que o item 1 é só vendas, a provisão para devedores duvidosos, a reversão ou constituição, e tem também lá também não operacionais, mas a gente precisa lembrar o seguinte, não tem mais não operacionais, né? Então o modelo do CRC ainda previa aquela questão de não operacionais, receitas não operacionais, despesas não operacionais, só que não tem mais, isso mudou. Então eu já até tirei, porque não faz mais parte. Até aqui tudo bem? Sim. Próximo item são insumos adquiridos de terceiros. Beleza. Olhando na minha DRE, nós temos matérias-primas consumidas aqui, mostrando aqui algum item que seria matéria-prima consumida? Sim ou não? Não. Não tem. Então, essa informação só poderia ser colocada na DVA se tivesse especificado em alguma coisa. Na DRE isso não vai aparecer. Custo? Tem o custo? Sim ou não? Sim. Sim. Qual o valor do custo? 525? Isto. Detalhe, hein? Não coloquem ele negativo. Eu coloquei esse valor aqui negativo, porque o PDD, se for reversão, é positivo, se for constituição, ele é negativo. Agora, os demais valores que nós vamos estar utilizando aqui, é tudo positivo. Tá? Então, já pegamos o custo. Perfeito. Aí, no outro item, ele fala para nós, olha, materiais, energia, serviço de terceiros e outros. Sabe que nós temos isso aí? Dá uma olhada na DRE. Tem serviço de terceiro? Hum. Mais alguma coisa? Acho que não. Não? Então, 15.250? Isso. Beleza. Eu tenho perda, recuperação de valores ativos? Tem alguma coisa na DRE dizendo para mim, olha, isso é uma perda de algum valor do ativo, isso é uma recuperação de algum valor do ativo? Não. Não tem, né? Uma dica que eu posso passar para vocês é assim, olha, à medida que vocês forem utilizando os valores, você pode ir colocando uma marcação, né? Então, olha, esses valores que eu estou marcando aqui,
ou eu já usei ou é somatório, olha. Não posso pegar porque é somatório. Esse aqui eu já usei, ó. Tá vendo? Para ver o que vai faltar, né? PDD nós já usamos, serviço de terceiro nós já usamos. Então esses valores aqui, eu não preciso me preocupar mais. Aqui então, o que vai acontecer? Eu tenho o valor de custos e serviço de terceiros, ok? Então eu vou somar os dois, 525 mais 15.250 e 40. Lembrando que a soma é sempre tá na parte de cima, ó. Tá vendo? Item 1, receitas, item 2, insumos adquiridos e terceiros. Então fechamos já o item 1 e o item 2. O item 3 é uma conta, ó. Ele fala para nós assim: o valor adicionado bruto é o número 1, o item 1, receitas, menos o item 2. Então vamos lá, ó. O item 1, receitas, menos o item 2, que são os insumos adquiridos de terceiro. Então nós temos 329.750. Tudo bem? Sim. Aí nós temos o outro item, o item 4, retenções. Retenções, o que nós vamos ter? Depreciação, amortização e exaustão. Certo? Então, a pergunta: o que nós temos desses itens aqui na DRE? Despesa de depreciação? Isto. Então, nós temos lá, ó, 26.300. Esse. Nós já vamos colocar ele lá. Vou eliminar ele daqui, ó. E vamos fechar o item 5. O item 5 fala para nós, olha, valor adicionado líquido produzido é o número 3, o item 3, menos o item 4. Então eu venho aqui, ó, item 3 menos o item 4. Então chegamos num valor de R$ 303.450. Continuando mais um pouquinho, ele fala para nós assim, olha, resultado de que é o valor adicionado recebido em transferência, né? Resultado de equivalência patrimonial. Então precisa lembrar assim, quando tem resultado de equivalência patrimonial, ele está mais ou menos aqui. Ele é sempre antes do resultado antes do imposto de renda. Que é assim. Mas só vai acontecer isso, né? Nós só vamos ter o resultado de equivalência patrimonial quando a empresa que estiver apresentando a DRE, ela tiver investimento em outras empresas, e ela tem que ser a controladora. Então, se ela for a controladora da outra empresa, ou seja, ela tiver mais de 50% do capital votante, então ela tem direito a receber o resultado de equivalência patrimonial. Nesse caso aqui, nós não temos. Então, sério. Receitas financeiras. Tem receitas financeiras? Isso é comum de aparecer na DRE, né? Mas não tem. Porque aqui só está mostrando para nós despesas financeiras. Então, não tem. Então, o 6 aqui para nós é 0. Tem nada. Ó. Fechando, o item 7 é o valor adicionado total a distribuir. Então, ele fala para nós, olha, o item 5 mais o item 6. Então, você pega o item 5 mais o item 6, que não tem nada, né? Então, nós temos aqui 303.450. Vamos, então, uma observação muito importante. O item 7 e o item 8, então, valor adicionado total a distribuir e distribuição do valor adicionado, tem que ser sempre iguais. Então, aqui deu 303.450, aqui também tem que dar 303.450.
Não pode ser outro valor, hein? Tudo bem? Só um minutinho, gente, bem rapidinho. Voltando. Então, que nem eu acabei de falar para vocês, o item 7 e o item 8 sempre serão iguais. Perfeito. Então, vou começar a montar a distribuição do valor adicionado. Então, vamos lá. Pessoal e encargos. Então, ele fala para nós o que você vai pagar ou o que você gastou, né, com o seu pessoal, seus funcionários e encargos. Lembra que aí pode ter PLR, aí pode ter o salário, pode ter todos os encargos, INSS, fundo de garantia, tal, tudo que a empresa gasta com folha de pagamento, com o seu pessoal. Ok? Temos esse valor na DRE? Sim, 38.400. Perfeito, ó lá, 38.400. Venho aqui, elimino o valor, ó. Pronto. Aí nós temos aqui, ó, impostos, taxas e contribuições. Sabe que nós temos esse valor aqui? Sim. Aonde? São os impostos sobre venda. Isso, ó lá. Tá um pouquinho O mais para IR. cima, nós temos... Falando. Um pouquinho mais para cima nós temos, então, olha, impostos sobre vendas. Vou pegar ele aqui. E também temos o IR, contribuição social sobre o lucro líquido, ó, 31.400. São dois valores. Tá? E aí nós vamos somar os dois. Então, tudo bem? Então já eliminou aqui, ó. Esse valor não tem mais. Esse valor não tem mais. Tranquilo? Juros e aluguéis. Temos esse valor? Não. Não? Onde que eu encontro os juros? Na despesa financeira? Isso. Então, olha, a dica é sempre assim. Se você não tiver especificado, ou seja, certinho o valor, tenta a despesa financeira. Normalmente vai dar certo, né? Então, olha, 8.200. Então, eu vou tirar daqui, ó. Porque é lá que se encontram os juros, né? Agora vem este item. Juros sobre capital próprio, que eu até escrevi errado aqui. Juros sobre capital próprio e dividendos. Sabe que eu tenho isso? Os dividendos, Tem quanto? 47.100. Isso, 47,100, tá aqui, ó. Lucros retidos. E aí? Tem? É o que sobrou, não? Quanto? A minha conta eu fiz sem essa despesa financeira. Ah, sem a despesa financeira? E aí? É, eu não Quanto coloquei será nisso. que eu tenho que colocar lá de lucros retidos?
Seria os 94.200? Então, agora vamos só relembrar uma coisa. Lembra quando nós estamos fazendo a DMPL, que a gente pegava o lucro líquido do exercício e fazia a distribuição dele? Então, constituía reserva, constituía isso, né? Ó, reserva de lucro, reserva de capital, não sei o que lá. E tinha uma parte que eu tirava de dividendos, que eu tirava os dividendos do lucro. Aqui acontece a mesma coisa. Eu tenho que pegar o lucro líquido do exercício, tirar os dividendos e ver quanto sobra. O que sobrar são lucros retidos. Tá? Então, do lucro líquido, eu preciso tirar os dividendos propostos e aí o que sobra são lucros retidos. Quanto será que sobrou? 47.100. Exatamente. Então, esse valor foi embora já porque eu já expliquei, né? 94.200 menos os dividendos propostos, 47.100, vai dar então o valor dos lucros retidos. Por que tem que tomar cuidado com isso? Ele está falando lucros retidos. Aonde ficam os lucros retidos na companhia? Na forma de reservas. Reserva de lucro, reserva de contingência, reserva estatutária, reserva legal. E aí precisa lembrar, quando a gente monta a DMPL, do lucro líquido do exercício, a gente faz a distribuição. O valor dos dividendos é tirado do lucro e não fica no PL. O que fica no PL, na forma de reserva, são os lucros retidos. Então, quando a gente monta a DVA também, eu pego o lucro líquido do exercício, tiro os dividendos e aí o que sobra são lucros retidos. E eu vou fazer a soma disso aqui, né? Ó. Então, eu vou somar o 38 mais o 162 mais o 8.200 mais o 47.100 e o outro 47.100. Olha que legal. R$ 303.450. Lembrando que não sobrou nada, né? Porque aqui é uma conta, né? Esse valor daqui é conta. Então, não pode contar com ele. E o restante, ó, tudo foi aproveitado. Então, a gente precisa lembrar o seguinte. A DVA, ela é feita com base, praticamente, né? Com base na DRE. É que eu queria mostrar a DVA completa e tá aí. Agora já deu. Então, ela é feita com base na DRE. Se você tiver mais algumas informações, que às vezes a empresa, você trabalha na empresa, então você tem todas as informações, né? Então, às vezes você consegue fazer mais bem elaborado. Então, olha, você vai ter o valor das matérias-primas consumidas, você vai ter informações sobre receita financeira separado da despesa financeira. Essa questão de juros e aluguéis, você vai ver se na despesa financeira tem só juros e aluguéis, né? Que eles falam assim, quando ele fala juros e aluguéis, ele está dizendo para nós assim, olha, valores pagos ao sistema financeiro nacional, bancos em geral. Então, pode entrar despesa bancária? Pode. Pode entrar juros? Pode. Pode entrar desconto? Pode. É despesa financeira praticamente. E aluguéis, caso a empresa pague aluguéis para terceiros. Caso. Se não pagar, é só despesa financeira propriamente dito. E aí, o que vocês acharam da DVA? Muito difícil? Não muito. E o restante da turma que não fala nada, só fica quietinha aí? Hoje nós estamos batendo um recorde, 9 alunos na sala, né? Isso porque era para ter quase 40, né? Mas são sempre os mesmos que participam, né? Eu sei. E aí, ninguém vai comentar mais nada? Tudo tranquilinho? Ninguém teve dúvida nem nada? Esse é mais tranquilo que o DFC, né, professor? Você achou? Achei. Ó. Então, só para a gente poder recapitular. Então, vamos lá. A demonstração do valor adicionado. Então, eu vou até mostrar de novo aqui, ó. Eu vou tentar dar uma melhorada aqui no meu modelo.
que ele está muito exagerado. É que é uma imagem, ele não é... Vamos ver se melhora. Esse é o modelo da demonstração do valor adicionado, sugerido, ou eu poderia dizer sugerido, indicado, vamos dizer assim, né, pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, o que que acontece? Ele é dividido em 8 itens, né? Começando aqui no item 1, onde nós temos as receitas. Então, as receitas derivadas de venda de mercadorias, produtos ou serviços, a questão da provisão para devedores duvidosos, que a gente sempre tem que tomar cuidado, porque, via de regra, a PDD, né, o PDD, a provisão, ela só vai aparecer na DRE como constituição, tá? Nunca você enxerga na DRE a questão da reversão, que é quando você não usa o PDD, você tem que reverter, e ele entra como uma receita. Então, aqui nós temos que colocar o valor do PDD negativo, porque é uma constituição. O item 3 aqui, tem que lembrar assim, será que nós tivemos outras receitas operacionais? E agora não tem mais receitas não operacionais. Então, outras receitas operacionais? Se tiver, é aqui que tem que entrar. E aí, eu somo os valores aqui. Receitas. Aí nós vamos pegar insumos adquiridos de terceiros. Quando ele fala dos insumos, ele fala para nós assim, olha, esses insumos têm que estar incluídos os impostos, ICMS, PIS, IPI, COFINS, tal, né? Se você trabalha na empresa, você vai ter acesso ao valor de matérias-primas consumidas. Se é um exercício feito com uma DRE já pronta, isso não aparece na DRE. Então, normalmente não vai ter valor. Agora, o custo, sim. Custo das mercadorias e serviços vendidos aparece na DRE, então, tranquilo, você consegue estar pegando isso aí. Outro item também, essa questão aí, ó, materiais, energia, serviço de terceiros e outros. Lembrando também que na DRE, se a DRE não tiver bem detalhadinha, você não vai enxergar tudo isso. Você só vai ver despesa administrativa, por exemplo. Então tem que tomar cuidado com esse item aqui, caso você vá tentar fazer uma DVA de uma DRE pronta, né? Porque se não tiver detalhado esses itens, vai ser difícil. Mesma coisa essa questão de perda e recuperação de valores ativos. Não é sempre que aparece isso em DRE, não. Mas se aparecer, vocês já sabem que tem que entrar na parte de insumos. E aí vem a continha, né? Por isso que essa legendinha de 1 menos 2, 3 menos 4, deve ser conservada na DVA para facilitar o entendimento. Então, 1 menos 2 vai dar o valor adicionado bruto. Retenções. Sempre vai aparecer pelo menos depreciação. Pelo menos. Tem empresas que vão ter depreciação, amortização e exaustão. Algumas vão ter só depreciação e amortização. Aí nós vamos colocar o valor aqui e copiar o valor em retenções. E vamos fazer o 3 menos o 4, que é o valor adicionado líquido produzido pela entidade. Então, o valor adicionado bruto menos as retenções dá o valor adicionado líquido que é produzido pela entidade. Daí vem esse item aqui, né? Valor adicionado recebido em transferência. Então, é aquela questão assim, o que a empresa recebeu de fora da empresa que gere algum valor para ela, né? Receita financeira, com certeza, né? Que ela recebe a receita financeira de aplicações, de alguma coisa assim. E, no caso, resultado de equivalência patrimonial. Então, só para a gente poder clarear, né? Resultado de equivalência patrimonial acontece toda vez que a empresa investe numa outra empresa. Então, se ela investir e for possuidora, né, detentora de mais de 50% do capital social da empresa que ela investiu, então a gente fala assim, a empresa investidora ela é a
controladora da outra empresa. Então, eu investi mais de 50% no capital da outra empresa, a minha empresa é controladora, a outra empresa é a controlada. Então, toda vez que a outra empresa, né, a empresa que nós fizemos o investimento, fechar o resultado, a gente vai fazer a conta para ver qual é a parcela que a nossa empresa, que é investidora, a controladora, tem direito de resultado de equivalência patrimonial. Isso aqui aparece na DRE, separadinho. Resultado de equivalência patrimonial. Agora, receita financeira nem sempre aparece na DRE. Aparece às vezes só o valor fechado final, né? Então, beleza. O item 7, eu vou pegar então o 5 mais o 6, que é o valor adicionado líquido produzido pela entidade, mais o valor adicionado recebido em transferência. E aí eu começo a fazer a distribuição. Distribuo o valor gasto com pessoal e encargos, né? Então, folha de pagamento, PLR, PIS, COFINS, PIS não, INSS, FGTS, né? Basicamente folha de pagamento e alguma outra coisa que você gaste com funcionário. Aqui, no segundo item, governo, então, impostos, taxas e contribuições. Precisa lembrar que sempre tem, lá na parte de cima da DRE, impostos incidentes sobre vendas, tem que somar ele, o imposto de renda também, e se tiver mais alguma coisa, precisa também pegar. Juros e aluguéis, via de regra, despesa financeira e despesa com aluguéis, se tiver. Tudo sobre capital próprio e dividendos. Então vamos pensar assim, se a nossa empresa pagar resultado de equivalência patrimonial, se a nossa empresa pagar resultado de equivalência patrimonial, se não pagar, então tem que se focar em dividendos. Normalmente dividendos aparecem na DRE, tá? E fecha aqui, lucros retidos. Então verifica quanto é o lucro líquido, desconta o valor dos dividendos e o que sobrar são lucros retidos. Tá? Então, esse é o item, essa seria o exercício, né, da DVA. Vou tentar fazer esse outro aqui também. Vamos ver se ele está muito estranho. Professor, Oi? na última aula você disse que ia mandar uma lista de exercícios, se eu não me engano. O senhor mandou? Não mandei, não. Ah, Estou devendo para vocês. ok. É que eu tô com uma correria insana no serviço, então eu tô meio atrapalhado. Ah, não, tô perguntando porque eu não recebi nada, né? Daí, às vezes, foi só eu que não recebi. Ficou na dúvida, né? Não, ainda não mandei. Foi. Aí. Vou tentar fazer esse aqui. Vamos ver esse aqui. Está dizendo para nós informações adicionais. As mercadorias foram compradas pelo valor de 4.400, ICMS 18%, ou seja, o valor das compras líquidas é 3.608. Tá. As mercadorias foram vendidas por 11 mil, normal, 18% de ICMS e 9.020, está ali também. Mão de obra no valor de 1.200, perfeito.
Despesa de aluguéis no valor de 700, depreciação 10% dos móveis, tá? E imposto de renda e contribuição, 33% do lucro, tá ali, 1.060. Beleza, então vamos tentar montar esse item aqui. Então, vamos lá. Beleza. Começando com as vendas, então. Pegando na DRE, faturamento bruto, tá ali, né? Ó, 11 mil. Deixa eu só formatar também aqui. Só um minutinho, gente, por favor. Eu tô meio atrapalhado hoje. Voltando então, vamos lá. PDD. Aí olhando aqui, despesa salário, depreciação. Não tem nada falando do PDD. Todo mundo de acordo? Certo? Fechamos lá, receitas. Aí vamos passar então para insumos adquiridos de terceiros. Perfeito. Então aqui tem uma observação, vamos dar uma olhada ali. Mão de obra, matéria-prima, mão de obra, despesa de aluguel, não. Não tem nada. Então, normal. Na DRE também não fala nada de matéria-prima. Vamos considerar zero. Custo. O custo das mercadorias vendidas está marcando para nós ali 3.608. Perfeito? Sim. O materiais, energia, serviço de terceiros. Olha só um minuto. Então vamos lá. Materiais, energias, serviços, não tem nada especificando. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tem mão de obra só, mas eu não acho que entraria ali. Depreciação normal, imposto de renda normal. Então vamos considerar zero também. Perda e recuperação de valores ativos, não tem nada. Então os insumos, 3.608. Se tiverem alguma dúvida, já fala, professor, ó, tal coisa assim e tal. Aí vem o valor adicionado bruto. Então, é 1, que é esse,
menos o 2. Aqui, ó. 7.392. Retenções. Depreciação, amortização, exaustão. Temos depreciação, ó. 300. Só. Mais nada. Então, perfeito? Valor adicionado líquido produzido. 3 menos 4. Então, 3 menos 4. 7.092. Valor adicionado recebido em transferência. Resultado de equivalência patrimonial. Não tem. Então, 0. Receitas financeiras. Não tem nem despesa financeira aqui, né? Quanto mais receita financeira, né? Até conferir ali naquelas informações, mas não tem nada ali também. Então, 0. Então, esse aqui é 0. Total, 7.092. Não teve alteração. Então, nós já sabemos que aqui, no oitavo, tem que ser 7.092 também. Então, vamos lá. Pessoal e encargos. Aqui está falando para nós a despesa... Oi? Nada, eu falei o valor 1.200, é isso? Não ouvi. E aquisições. Então, nós temos aqui, ó, 1980, que é o ICMS, né? E temos 1060, não é isso? 1980, 1060. Na minha conta deu 3.040. Juros e aluguéis. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, imposto, depreciação já foi, aluguel. Então, nós só temos aqui, ó, despesa de aluguel. Perfeito? Juros e aluguéis. Não tem despesa financeira. Então, 700. Aí vem juros sobre capital próprio e lucros retidos. Minuto. Vamos apenas dar uma olhadinha aqui no balanço. Imposto de renda, ICMS a pagar só. Bom, se não tem dividendos propostos, né, não tem especificado nada dos dividendos, eu vou pegar o 252, que é o lucro. É o que nós temos, porque aqui, nas informações que tem aqui, ó, nós não temos nada, ó. Mercadoria, mão de obra, despesa de aluguel, depreciação e o imposto de renda e contribuição. Acabou. Então, eu vou considerar assim, ó. Somando os valores, nós temos, então, 1.200, 3.040, 700, 225. Opa, deu uma diferencinha. Quanto que é de diferença? Professor, Fala. a minha internet ela tá horrível. Igual. Aí o Anderson eu pedi pro Anderson até comentar que a voz choveu aqui onde eu moro, no Pirajussara, e a internet foi pro espaço. Aí fica a gravação, fala e aí corta, fala e corta. Aí tinha travado a tela, eu ia perguntar se era só comigo, mas já destravou já, que ficou muito tempo parado lá nos 1000
1.200, mas agora já destravou já. Pra mim também tava. Ah, tá bom. Mas agora já normalizou, já tá tudo... Oi. Aí, ó, tá mexendo, tá tudo tranquilo. Tá bom. Beleza. Eu tô vendo que o pessoal tá caindo e voltando, né? Estamos no nosso novo normal. Deixa eu ver um negócio aqui. Uai. O que será que eu fiz aqui que deu errado? Deixa eu conferir de novo. 1.200 é a despesa de salário. Tá aqui. 40. 1980 mais 1.060. Certo. Despesa de aluguel, 700. Juros sobre capital próprio não fala nada. Vamos olhar então aqui em cima se tem algum erro. Venda tá ali. Deixa eu tentar ajeitadinho aqui. Então, 11.000, tá certo. Custo 3.608, tá certo. Não tem mais nada, né? Sete mil trezentos e noventa e dois. A depreciação 300, tá certo. 300. 7.092. Me ajudem a olhar para ver se tem alguma coisa que eu peguei errado aqui para não estar batendo. Tá dando uma diferença só de R$ 27. Já vi. Ó, presta atenção no que eu vou explicar para vocês. Vocês estão observando aqui, ó, são dois balanços. Estão vendo? Um, dois. Sim.
Beleza? Então aqui, olha, nesse balanço inicial, estão vendo que lucro acumulado está 2.700? Sim. E aqui no outro está 4.852. Perfeito? Perfeito. Então, olha, pega o final, que aqui no caso teria que ser x1, né? Não sei por que aqui ficou x0 também, porque o exercício é x1. Então seria o balanço inicial, o balanço final. Então, R$ 4.852, que é o lucro acumulado em x1, menos 2.700. Então, ficou 2.152. Vamos tirar o lucro que está aqui, ó. Lucro retido, 2.125. Quanto que deu de diferença? R$ 27. Esses R$ 27 aqui foi pago, então, de dividendos. Vamos somar? Já faço a conta de novo. Olha lá, 7.092. Como é que não bateu um negócio tão simplesinho? Então, de novo, só para explicar aqui, ó. Na verdade, era para fazer o raciocínio que nem eu falei agora. Ó. Esse balanço é o balanço final. Então, depois das movimentações, né? Vamos dizer assim. Tanto é que, olha, observa aqui, ó. Depreciação nesse caso aqui no primeiro balanço era 300, no segundo era 600. Então, teve mais uma depreciação no valor de 300, 10%, né? Tranquilo. E o lucro? O lucro que é do grande lance. Então, 4.852. Você pega o valor de 4.852 menos o que nós já tínhamos, que era 2.700. Então, dá 2.152. Só que o nosso lucro aqui é 2.125. Então, eu vou tirar o lucro que vai ficar na empresa. 2.125 menos. Sobrou R$ 27. Então, esses R$ 27 foi o que a empresa pagou para os sócios na forma de dividendos, tá? Então, se você quiser fazer a conta inverso, você pega 2.700 mais o lucro, que é esse aqui, né, que está aqui na DRE, ó, e mais R$ 27 de dividendos, e vai dar o R$ 4.852. E aí nós fechamos a nossa DVA. E aí, o que vocês acharam? Bastante detalhe, né, professor? Tem que ficar bem atento. Olha, é que nem nós falamos, né? Assim, são duas demonstrações, tanto a DFC como a DVA, são duas demonstrações que normalmente, não é assim, no dia a dia, não são feitas pelo contador, né? O contador ele faz muito o balanço, a DRE. Às vezes tem contador, quando só fica lidando com empresa pequenininha, ele nem chega a fazer balanço, ele faz só balancete. Ponto final, não faz mais nada. Mas nós temos que estar tentando fazer as demais demonstrações para não perder o costume, né? Então a DMPL, que é uma estrutura mais simples, né, que não tem uma estrutura formal definida pelo conselho, e nós temos as outras duas demonstrações, DFC e DVA. Então, que nem eu falei para vocês, né? A DFC, nós temos que sempre lembrar aqui. Aqui. Então a DFC, nós temos sempre que lembrar que ela tem 3 fluxos. Então a gente vai trabalhar sempre com fluxo das operações, e aí vai chegar no caixa gerado pelas operações, o fluxo dos investimentos, ou caixa dos investimentos, né? Que seria a parte do próprio realizável a longo prazo, investimentos imobilizado intangível, tá?
vai chegar no caixa gerado pelos investimentos e o fluxo dos financiamentos. Aí o que vai tem que tomar cuidado aqui nessa parte. Financiamentos eu tenho que lembrar aumento de capital e a parte de empréstimos e financiamentos. Então aqui, ó, empréstimos bancários, amortização de financiamento, pagamento de dividendos, porque se nós estamos falando do capital, então nós temos que tirar o pagamento dos dividendos, né? Se houver, e chegamos no caixa gerado pelos financiamentos. Qual que é a variação? Eu preciso somar 1 operacional, 2 investimentos, 3 financiamentos. Eu vou chegar no caixa na variação total. E aí eu preciso sempre lembrar, eu pego o saldo inicial das disponibilidades e o saldo final. Então, saldo final menos o saldo inicial dá a variação, que pode ser positiva ou negativa. Essa variação tem que ser igualzinho esse valor aqui. Tá? Agora, no caso da DVA, então assim, o conselho ele não dá assim um modelo de DFC, ele dá uma sugestão assim, né, que tem que estar contido o fluxo de operações, investimentos e financiamentos, tem que ter a variação do caixa, né, tem que ter o saldo inicial e o saldo inicial das disponibilidades e tal, e o miolo você monta por si só, tá? Agora, quando se trata da DVA, tá até meio bagunçado aqui a minha apostila, mas deixa para lá, não vou cabeça. A DVA não. A DVA, o conselho já fala para nós de um modelo mais específico. Olha lá. Então, o Conselho Federal ele já fala para nós, olha, são 8 itens. Receitas, insumos adquiridos de terceiros, valor adicionado bruto, que é a somatória de receita menos somatória não, a conta de receita menos os insumos, 4 retenções, o 5, que é o valor adicionado líquido produzido pela entidade, é o 3 menos o 4, o 6, o valor adicionado recebido em transferência, e o 7, que é o 5 mais o 6. Lembrando que o item 7 e o item 8 na DVA sempre tem que ter o mesmo valor. Não pode ter valor diferente. E como é que eu distribuo o valor adicionado? Funcionários, governo, terceiros e sistema financeiro, né, que a gente fala terceiros e sistema financeiro, acionistas ou sócios, por causa dos dividendos, né, e a parte que fica reservada na empresa, lucro retido. Então seria isso aí. Não é tão complicado assim, é? De repente que nem como é um modelo já definido, né? A DVA já tem um modelinho especificado, é isso aqui. Então normalmente o que vai acontecer? Toda vez que você for ver uma DVA, você vai ver ela dessa maneira, tá? Professor, Fala. eu estava vendo uns vídeos de DVA no YouTube e é dessa forma Sim, mesmo. É dessa forma sim. mesmo. Ela segue esse padrão que o senhor está mostrando aí para nós. Ela é mais fácil de entender do que a outra, né? Então, porque ela tem um modelo já definido, será que é isso? Sei lá, acho que sim, acho que passa um pouco mais de segurança do que a outra, sabe? Pode ser, né? Deixa eu ver aqui se a gente acha uma
Eu estou tentando ver se eu encontro uma DVA aqui na. Olha só, fluxo de caixa, tá vendo? Ó? Aqui é uma demonstração da própria Croton, né? E aí eles vão mostrando para nós parte por parte. Então ele está falando assim, olha, fluxo de caixa das atividades operacionais. Tá aqui, ó. E aí ele vai mostrando a composição dessa parte operacional, ó. Percebam o que eu falei para vocês quando a gente fala da DFC. Nós estamos falando da DFC aqui, ó. Aí você pensa assim, ah, mas é estranho, tal. Olha aqui, ó, aumento em contas a receber. Isso tem na DFC. Perceba que está negativo, ó. Lembra que eu falei? Quando aumenta o valor no ativo, fica negativo na DFC? Lembra. Então. E aqui, quando é passivo, ó, o aumento é positivo, a redução é negativa. Então, aumentou fornecedores. Aqui, salários e encargos, houve uma redução mesmo, ó, porque eles mostram aumento positivo, redução negativa. Olha lá, ó. Ele mostra para nós qual é o caixa gerado nas operações. Está aqui, ó, caixa gerado nas operações. Caixa líquido gerado nas operações, ó. Tá vendo? Aí ele começa essa parte de investimento, ó. Então você pode ver, ó, resgate aplicações de títulos e valores mobiliários, adição do imobilizado, adição do intangível, contas a pagar por aquisições do imobilizado, né? Contas a receber de ex-proprietários, deve estar dentro de valores a receber de longo prazo, né? Caixa proveniente de adquirida, não sei o quê. Aí vem lá, ó, caixa líquido gerado nas atividades de investimento. 1067. Isso aqui deve estar em milhões, viu? E aí o financiamento, ó lá. Aumento de capital, alienações ou aquisições de ações, aqui no caso são venda, né? Alienação é positivo, ó. Pagamento de debêntures, negativo. Pagamento de empréstimos e financiamento, negativo. Pagamento de dividendos aos acionistas, negativo. Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento. Aqui, ó. Redução, aumento líquido de caixa, né? Então aqui, ó, houve uma redução e no ano anterior, porque aqui é comparativo, não é isso? Aqui não mostra o... Mas tá aqui, ó, fechamento dela. E aí, o detalhe, vem a explicação, porque isso aqui não é uma demonstração publicada. Isso aqui é para os sócios, né? Eu puxei na internet, mas como é uma sociedade anônima de capital aberto, você pega isso aí de diversas empresas. E aí ele tem que explicar ainda aqui, ó. Tudo que está aqui é o que está na DFC. Tem alguém que está com o microfone aberto, está fazendo um barulhinho aí. Obrigado. Então, assim, tudo que está aqui é o que está na DFC. Então você vai lendo lá. O que é o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais? Aí vem a explicação da onde foi tirado o valor, por que utilizou aquele valor e assim por diante. Então precisa lembrar assim, se fosse uma DFC que fosse publicado, um balanço publicado, balanço, DRE, tá? Isso viria em notas explicativas. Não viria logo embaixo da demonstração, certo? Mas aí vem tudo bonitinho lá. Aqui já vem ela mais apresentada, né, como se fosse ela para publicação, ó. Ela está sempre comparativa, 2015 e 2016 no caso, né? Então, vem toda ela aqui, ó. Tá vendo? E é uma DFC. Grandona, né? Tem bastante coisas, ó. A DFC deles tem 3 páginas para chegar aqui, ó. Vamos dar uma olhada para ver se tem a DVA também. O que eu fiz aqui?
Perdi a página que a gente estava. Não. Mas enfim, quando você quiser ver modelos, né? Você pode estar procurando, né? Ah, vamos ver uma outra empresa, Ambev. Pode ser Ambev. Vamos ver se tem aqui. Por que a gente encontra relatórios e publicações? Não. Deve ser esse. Deveria estar aqui. Nós vamos procurar em outro lugar, quer ver? As empresas que têm ações negociadas em bolsa, elas são obrigadas, né? Quanto mais ela deixa transparente a informação, então detalhando todas as informações das demonstrações contábeis, as demonstrações já são públicas, né? Mas explicando como é que foi feito, como é que chegou no valor, por que chegou naquele valor, se foi feito ajuste, se não foi, assim por diante, né? Ela consegue ter um índice melhor, né? A própria B3 da Bovespa, né? Ela consegue classificar melhor a empresa, né? Deixa eu ver o que eles vão mostrar aqui. Tinha aqui. Olha aqui, ó. Nós estamos falando, por exemplo, da Ambev. É lógico que aqui é uma apresentação bem resumidinha, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Eles colocaram bem resumido, mas está lá, ó. Balanço. Então, ativo imobilizado, investimento tangível, ativo total. PL, né? Patrimônio líquido e tal. Não é a demonstração oficial. Mas, por exemplo, a demonstração do resultado. Você consegue ver qual foi o lucro que a empresa teve, ó. Tá vendo aqui? Isso neste ano, viu? Olha aqui, 2020. Então, olha que interessante. Tudo bem que o lucro está menor do que 2019 no mesmo período, mas mesmo assim é bastante lucro, viu? Mesmo numa época de pandemia, ou seja, o pessoal não deixou de beber. Aqui na DFC, ó, eles já mostram só os fluxos, né? Atividades operacionais, atividades de investimento, atividades de financiamento. A variação e o aumento, ó. Então, não tem nada além disso, já está prontinho, né? Não precisa. Eles não detalham, né? Deixa eu fazer uma conta aqui. Bem interessante. E não tem DVA. Olha que interessante. Eles apresentam só as principais demonstrações e de forma bem resumida. Mas já tem alguma coisa que você pode. Deixa
Deixa eu ver relatórios estruturados para ver se tem alguma coisa mais detalhada. Então, relatórios estruturados. Vamos ver esse aqui. Olha aqui, ó. Aqui já, como é um relatório mais estruturado, né? Você pode vir aqui, ó. Balanço patrimonial, tá vendo, ó? Vamos pegar a DVA deles. Olha lá. Demonstração do valor adicionado da Ambev. Tá vendo, ó? Aqui o que que acontece? Eles estão usando... Nossa, bem detalhado. Mas, via de regra, o que que eles fazem aqui? Pode não estar com a numeração do jeito que o conselho fala, mas está igual, ó. Receita proveniente de venda de mercadorias, outras receitas, o total de receitas. Aí vem insumos adquiridos de terceiros, está aqui, ó. Tá vendo? Valor adicionado bruto, está aqui, ó. Retenções, está aqui. Valor adicionado líquido produzido. Valor adicionado recebido em transferência. Resultado de equivalência patrimonial. Receita financeira, Valor adicionado total a distribuir. Está aqui, ó. R$ 45.172.172.091. E aí a distribuição, ó lá. Pessoal, então, ó, eles até detalharam. Remuneração direta, benefícios, fundo de garantia, outros, né? Impostos, taxas de contribuições. Impostos federais, estaduais, municipais, né? Remuneração de capital de terceiros, juros, aluguéis, outros, remuneração de capital próprio, juros, dividendos, lucros retidos e participação de não controladores nos lucros retidos. Então percebam que a estrutura da DVA está exatamente igual à estrutura que o Conselho passou para nós, né? Que é o modelo passado pelo Conselho que nós trabalhamos em aula. A única diferença, sim, aqui eles estão utilizando as contas, né, essa numeração de contas aqui, provavelmente se refere ao plano de contas da Ambev. Deve ser linkado com o plano de conta deles para poder facilitar a montagem da DVA. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na fluxo de caixa. Olha aqui, ó. É tudo indireto. Então, lá, caixa líquido das atividades operacionais, daí vem lá, caixa gerada nas operações, daí começa lucro líquido, depreciação, tal, né, ó. Cadê o... Deixa eu olhar aqui no finalzinho, só para... Olha lá, saldo final do caixa, saldo inicial, tá vendo? Deixa eu só ver fazer uma conta. Então, olha, o aumento do caixa, né, foi de 437.144, porque o saldo inicial era 11.463.000 e o saldo final 11.900.000. E aí vem a composição desse aumento, né? Por que aumentou esse valor? Então nós temos aqui, né? Olha lá, ó, caixa líquido de atividades de investimento. Então ele fala aumento de capital, aquisição de participação de controladores, aumento de capital em subsidiárias, proventos, né, ou recompra de ações, no caso aqui, ó, recompra, negativo. Proventos de empréstimo, tá aqui, ó. Liquidação de empréstimo, eles estavam pagando financiamentos, empréstimos, né? Pagamento de passivos de arrendamento, dividendos e juros sobre capital próprio, tá vendo? Ó? Variação cambial sobre caixas equivalentes, que vai dar esse caixa líquido aqui de menos 12 milhões.
caixa líquida de atividades de investimento. Daí vem lá, ó, provisão para a venda de imobilizado, aquisição de imobilizado, baixa de subsidiária, aquisição de subsidiária, aquisição de imobilizado e assim vai. Então vocês percebam também que o modelo que a gente trabalhou é igual. Só que aqui está muito mais detalhado, muito mais elaborado do que o exercício que nós fizemos, né? DMPL. Vamos ver aqui, ó. Olha que bonitinha a DMPL deles. Então você pega aqui, ó, a descrição, do jeito que eu falei, ó, começa sempre com saldos iniciais, encerra ela com os saldos finais, desculpa, ó, saldos finais. E aí você tem que colocar para cada conta que tem no seu balanço uma coluna lá: capital social integralizado, reservas de capital, reserva de lucro, lucro ou prejuízos acumulados, a conta existe, mas não pode estar no balanço, outros resultados abrangentes. Precisa lembrar que é uma SA que tem aí uma movimentação muito grande, então às vezes tem contas que a gente não trabalha. Eles especificam o próprio patrimônio líquido, como ela é a controladora de outras empresas, eles têm que separar a participação dos não controladores e o patrimônio líquido consolidado. Então, assim, para nós acabaria aqui, ó. Esse patrimônio líquido aqui seria, na nossa DMPL, o total. Tá? Mas, assim, percebam que todos os modelos que nós trabalhamos, eles estão condizentes com a prática de mercado, né? Não tem nada diferente, ó. DRE. Olha lá. Receita de venda de bens ou serviços, custo, resultado bruto. Eles já partiram da receita operacional líquida, eles não partiram da receita operacional bruta, tá? Daí começa despesas residuais, daí vem despesas com vendas, despesas gerais e administrativas, né? Outras receitas operacionais, outras despesas operacionais. Olha aqui, ó, resultado de equivalência patrimonial, resultado antes do resultado financeiro e dos tributos. Aí vem um adendo aqui, ó. Por que a Ambev está mostrando resultado financeiro, né, receita e despesa financeira, aqui embaixo, ó? Tá vendo aqui? Esse é um modelo de DRE que os americanos gostam de ver. Então, eles gostam de ver o que é o resultado antes do resultado financeiro. Como é que é o nome que eles dão para isso? Fugiu. EBITDA. Então, eles gostam de ver o resultado antes do resultado financeiro. Então, eles querem saber quanto que a empresa conseguiu de resultado, de lucro, antes da parte financeira. Que tem empresa que, quando junta a parte financeira, ela tem um resultado maior, tá? Então, eles mostram o resultado antes da parte financeira, depois a parte financeira, e o resultado antes dos tributos, que seria o imposto de renda e o lucro, ou a CSLL. Aí vem aqui os dois, né? A parte do imposto de renda corrente, o diferido, e o resultado final. Aí o que vai acontecer? Eles ainda vão um pouquinho mais além, porque, como eu falei, é uma grande companhia, né? Ele mostra para nós o que é atribuído a sócios da empresa controladora. Então, a empresa que controla recebe a maior parte, né? Os demais sócios que não são controladores recebem uma partezinha, ou que parte do lucro pertence à controladora e que parte do lucro pertence aos não controladores. E mostra para nós também qual é o lucro básico por ação, ó. Ordinária, nominativa e o valor o lucro diluído por ação, que seria o valor que cada acionista vai estar recebendo pela sua ação. Tá? Então, assim, tirando esse pequeno detalhe do resultado financeiro, que eles mostram a DRE no modelo mais assim voltado para o público americano, né? O resto está tudo condizente, ó.
ao balanço. Normal também. É lógico que assim, são demonstrações bem mais detalhadas, mas não deixam de ser iguais àquelas que nós trabalhamos, né? É que se a gente vai fazer uma demonstração dessa, com esse detalhamento aqui, acho que vocês acabam tendo um infarto, né? Das demonstrações aqui, o que nós não trabalhamos com vocês? Só a demonstração do resultado abrangente, ó. Tá aqui, ó. Demonstração do resultado abrangente. Então tá aqui, ó. Que isso também é interessante para empresas que têm grupos empresariais. Então, uma empresa que controla outra empresa, que é coligada com outra empresa, tudo do mesmo grupo. Então, é interessante estar apresentando essa demonstração do resultado abrangente. Fora isso, o que nós temos aqui? As demonstrações de praxe. O balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa e a demonstração do valor adicionado. Beleza? Beleza. E aí, galera? Tranquilo? Professor, que site é esse que o senhor achou? Ambev? Ah, é o da Ambev mesmo? É, Tá. eu peguei dentro da CVM, ó. Tá vendo aqui em cima, ó? Aham. Quando eu fiz a consulta, que acho que eu devo ter aberto aqui. Deixa eu ver se está aqui. Eu peguei, eu estava olhando na Bovespa, tá vendo aqui, ó? Quando eu coloquei demonstrações financeiras padronizadas, né? Que eu cliquei, ele mesmo já vai e abre esse site aqui, ó. E aí você começa a olhar as demonstrações. Tá, Então, entendi. na verdade, eu peguei aqui, ó, dentro do BMF Bovespa, ó. Eu procurei lá, apresentação DVA Ambev. E aí eu vim aqui, ó, Ambev SA BMF. Abri e lá dentro eu fui olhar demonstrações financeiras padronizadas. Ah, tá, beleza, valeu. Beleza? Então nós temos que lembrar o seguinte, né? Muitas vezes, o que vai acontecer? Você vai trabalhar, muitas vezes, sempre você vai estar trabalhando com um software de contabilidade, tá? Então, assim, quem está fazendo esse semestre comigo, aula com práticas 1 e práticas 3, está trabalhando o Calima. E aí, no Calima, ele tem a forma de você estar montando a demonstração, por exemplo, a DMPL, a DFC, a DVA. Só que tem que configurar alguns itens. Mas, fazendo a configuração, o programa já emite. Então, quando você termina de fazer todos os lançamentos, tudo bonitinho, você vai lá, emite DRE, balanço, e depois você pode estar emitindo as demais demonstrações. Tudo vai depender se você preparou o programa, se você configurou o programa para que ele emita as demonstrações do jeito que você quer, né? Do jeito que a legislação pede. E aí você emite tranquilamente. Então, o que acontece? Na verdade, quando você está trabalhando na prática mesmo, você tem que apenas tomar o cuidado de configurar corretamente o programa de contabilidade que você usa. Para quando você terminar todos os lançamentos do seu cliente, da empresa que você presta serviços ou que você faz a contabilidade, você consiga emitir o balanço e a DRE, que já são padronizados, né, que os programas já fazem sozinhos, você não precisa praticamente fazer nada, e também as demais demonstrações, como DMPL, DFC e DVA. A única coisa é que, assim, é bom que o contador entenda como fazer e não confie apenas no programa. Por quê? Vamos imaginar que antes de você trabalhava um contador na empresa e ele configurou a demonstração. Ele foi no programa e fez a configuração. E se de repente ele configurou alguma conta de forma errada? Aí você assumiu o cargo de contador na empresa, fez os lançamentos todos certos, todos corretos, né? Só que na hora de emitir uma determinada demonstração, a demonstração está saindo errado. Por quê? Porque quem configurou, configurou errado. Você não conferiu a configuração, né? Ou não fez uma verificação nessa configuração do programa e está confiando que a demonstração está correta.
e pode ser que não. Beleza? Mas assim, na prática, no dia a dia, nós não vamos pegar e ficar montando em Excel, montando em outras coisas. Você vai, através do programa de contabilidade que você usa, ele vai ter que te dar a possibilidade de gerar essas demonstrações aí. Todas elas. Comentários? Vida de contador não é fácil, não é. Ah, mas ganha bem. Vocês vão ver. Quando vocês estiverem com uns 80, 90 anos, vocês já estão tudo rico. Nós vamos ganhar bem só se virar contador, trabalhar a vida inteira e virar professor. Nós vamos começar a ganhar bem. Legal, boa. Tá vendo? Gente, deixa eu só fazer um lembretezinho. Não esqueçam que vocês têm que entrar no AVA e olhar todos a pré-aula, aula e pós-aula até o finalzinho lá. Então, unidade 3 e unidade 4, hein? Eu não esqueci disso não, depois eu vou pegar no pé de vocês, hein? E vou estar mandando então essa semana aqui, acho que amanhã dá tempo de eu fazer isso. Eu já mando algumas atividades para vocês fazerem, para me responder, para pontuar, e aí é só uma revisão que nós vamos estar fazendo na próxima semana, porque depois já praticamente começa as aulas, né? As aulas não, as provas, desculpa. Perfeito? Então acho que Beleza. Tá bom, professor. por hoje era o que eu queria ter feito com vocês. Está trabalhando um pouco dessa questão da DVA. E explicando novamente isso. E legal que se a gente pegou a Ambev é uma empresa bacana. Ela mostra tudo direitinho lá, conforme tem que ser, né? Aí se vocês tiverem curiosidade, depois vocês podem procurar outras empresas. Outras empresas que operam na Bolsa, que vendem ações na Bolsa, Petrobras, né? Tem a própria Croton, tudo mais. Você vai procurando, você vai encontrando essas demonstrações aí todas organizadas, porque eles são obrigados a publicar, né? Não tem como esconder. Beleza? Beleza, professor. Gente, então, agradeço. Tenham todos uma boa noite, tá? E agora só semana que vem, é isso? Ou ainda tem aula essa semana? Nossa, só semana que vem. Só semana que vem. Só semana que vem. Beleza, então. E vê se Valeu, professor. avisa o pessoal desse grupo de vocês aí que tá acabando o semestre. Se eles não vierem participar das aulas, depois não chora não, hein? É Beleza. bronca, viu? Esse povo é bronca, professor. Tá bom, então, gente. Valeu, professor. Então, tenha uma boa noite, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite, galera. Fica com Valeu, Deus. boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Saúde aí para todos nós. Pra